Olha, meus irmãos, desde o início do culto, na abertura que o André fez, ele destacou aqui aquilo que Deus, que nós estivéssemos atentos, aquilo que Deus poderia realizar no nosso meio nessa noite. E tem sido assim durante o culto, desde a abertura, os louvores, o testemunho que nós tivemos aqui, o clamor que o Davi acabou de levantar, para que Deus estivesse de fato interferindo no nosso meio, agindo no nosso meio. E eu creio que é mesmo o Espírito de Deus agindo no nosso meio, para que nós que viemos para esse lugar hoje à noite, procurando e buscando uma palavra de vida, para que essa vida venha para nós hoje, né? Eu repito isso domingo após domingo. Nós temos motivos para vir a essa casa de oração, nós temos motivos para não vir. Há momentos e tempos em que isso para nós é mais simples, é mais fácil, é mais espontâneo, nós estamos com mais vontade. Há momentos para nós em que isso é mais difícil, é mais complicado por circunstâncias, às vezes da família, às vezes do tempo, às vezes da logística de vir para cá. Mas eu queria dizer que hoje à noite, a vida que você veio buscar nesse lugar de vida, Deus vai derramar sobre você. O alimento que você está procurando, o sustento que você está procurando, Deus vai derramar sobre a sua vida, porque essa é uma casa de vida. É uma casa em que a gente vem e pensando operacionalmente, né? Tem as suas coisas boas, as suas coisas ruins. Às vezes quem vem a pé num dia de chuva é complicado, às vezes antes era mais fácil de vir porque tinha um estacionamento, agora não tem. Às vezes a criança está doente, às vezes o cônjuge está indisposto, mas esse é um lugar de vida e sempre vai ser um lugar de vida. E para quem vier disposto a escutar palavras de vida, essas palavras de vida virão. Amém? Eu creio no fundo do meu coração que você hoje à noite vai sair abençoado por uma palavra encorajadora que o Senhor Deus tem para nós. A palavra de hoje é uma palavra de encorajamento. Se você precisa de encorajamento, saiba que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Amém? Quando eu era criança, tinha aquele filme, o Highlander. Quem se lembra do Highlander? O Highlander, e depois, o filme nem era tão famoso, né? Mas acabou o Highlander se tornando um sinônimo daquele que não morre, né? Então às vezes você via alguém muito idoso e tal, ou quando você via uma pessoa na mesma posição, na mesma função, durante um longo intervalo de tempo, você fala, mas é um Highlander, né? Não vai embora, não morre. E nós brincávamos na escola em que eu estudava, que a bibliotecária, ela já era idosa quando os meus pais estudavam lá. E aí quando eu estava lá na escola, ela ainda estava lá e a gente brincava, era uma imortal, né? A nossa geração passará e ela continuará lá. Falando sobre isso, sobre não morrer, a mensagem que eu trouxe hoje se chama Nascidos para não mais morrer. Falando acerca da nossa espiritualidade, falando sobre o fato de nós sermos filhos de Deus, falando sobre o fato de nós termos sido regenerados por Deus, falando sobre o fato de nós termos passado por um novo nascimento espiritual, nascidos para não mais morrer. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Eu continuo hoje a expor João. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Se você quiser acompanhar na minha versão, que é a nova versão internacional, ela está no projetor. E o texto diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, entre parênteses aí, Deus, né? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem,
mas nasceram de Deus. Eu vou ler de novo, falando acerca de Jesus Cristo, né? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, João está falando aqui de um novo nascimento, de uma experiência espiritual, um novo nascimento, que não acontece pela vontade do sangue, pela vontade da carne, pela vontade de homem algum, mas que acontece pela vontade de Deus. E eu queria dissecar essa afirmação de João e apresentar algumas coisas a respeito desse novo nascimento que ele nos apresenta. A primeira delas é de que o novo nascimento, ele não é étnico. O novo nascimento, ele não é algo genealógico, porque ele diz assim: os quais não nasceram por descendência natural. Quem aqui tem a versão que diz descendência natural? Olha na sua aí, no 13. Os quais não nasceram por descendência natural. Quem que tem essa versão? Só o Diego. E lá atrás também. Ok, a Aline, lê. Na minha versão diz: os quais não nasceram do sangue. E aqui ele está falando do sangue, ele está falando de sangue mesmo, etnia, né? DNA. Os quais não nasceram do sangue. Por que João está falando isso? Isso é tipicamente judeu. O judeu dos dias de Jesus, ele pensava da seguinte forma: nós somos judeus, nós fomos escolhidos por Deus como povo de Deus, e as outras nações, as outras etnias, os gentios, os samaritanos, eles não prestam, eles não servem, porque Deus não os escolheu. Então, se você está familiarizado com o texto bíblico, você vai se lembrar lá no trecho de João 4, em que João diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Você vai se lembrar de Atos, capítulo 10 e 11, daquela questão de Pedro ir até a casa de Cornélio, mas ficar aquele impasse de ele entrar ou não entrar, porque Cornélio era gentil e Deus precisava ensinar ali Pedro que ele podia entrar na casa de um gentil. Então, João diz que o novo nascimento, ele não pertence a uma etnia, porque isso é tipicamente judeu. E isso foi passando, e com o passar dos séculos, isso de alguma forma também resvalou no futuro. Isso de alguma forma chega a nós. De alguma forma nós pensarmos que somos mais ou menos por conta de questões étnicas, por conta de questões genealógicas. Quem gosta de história, quem lembra dos momentos da história, sabe que nas campanhas imperialistas da Europa branca, né, quando Portugal, Espanha, Itália começaram a navegar e desbravar o globo, eles chegaram a terras onde havia índios, onde havia negros, e eles não se sentiam mal por maltratar e por escravizar pessoas de outra cor. E a afirmação desses brancos europeus imperialistas era de que o índio e o negro, eles podiam ser escravizados, eles podiam ser maltratados, porque eles não tinham alma, porque eles não eram seres humanos. Se você quiser trazer até os dias de hoje, ontem, quem acompanha a internet ou televisão, pôde assistir que o Neymar e o Daniel Alves, atletas do Barcelona, foram jogar numa determinada cidade e a torcida atirou sobre eles bananas, insinuando que eles eram macacos, que eles são macacos. Quem viu essa notícia aqui? Então foram recebidos com bananas. Então isso chega para nós. Como que essa questão étnica vai tocar o nosso cristianismo, a nossa realidade? O que João fala para mim e para você, quando ele diz assim: olha, o novo nascimento, ele não é do sangue,
ele não é da descendência natural. Aquilo que ele disse para o judeu, lá dos dias de Jesus: olha, não é porque você é judeu que você é favorecido por Deus e amado por Deus e o outro não. O que ele disse para o judeu e que ele diz para mim e para você hoje? Eu acredito que a melhor maneira de nós aplicarmos essa verdade, essa realidade hoje, aqui, nessa comunidade local da igreja, é de que você não é um cristão porque o teu pai era um cristão, porque o teu avô era um cristão, e o teu filho não será um cristão porque você é um cristão, e o teu neto não será um cristão porque você é um cristão, porque o novo nascimento, ele não é de sangue, o novo nascimento, ele não é da descendência natural. Isso deixa para nós o seguinte desafio: você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, você precisa instruir teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta nos caminhos do Senhor, porque ele não vai assimilar isso sozinho se você não viver o Evangelho na tua casa, se você não viver os valores do Evangelho no teu íntimo, e se você simplesmente trazê-lo à igreja, porque ele não será um cristãozinho se você for um cristão, porque o novo nascimento não é étnico, não é do sangue, não é da descendência natural. Esse é o primeiro desafio: instrua o teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta nos caminhos do Senhor. E a outra, talvez maior ainda, pense em você mesmo. Se você participa dessa reunião local da Igreja de Jesus, aqui no Sumariezinho, por uma tradição familiar, porque o teu pai ia na igreja, porque o teu avô ia na igreja, e um dia você resolveu participar desse grupo porque a igreja é bom. Meu pai ia, minha mãe ia, meu avô ia, minha avó ia. Eu lembro de que alguém ia, então eu vou à igreja. O novo nascimento não é étnico. João está nos ensinando isso, é importante que nós nos lembremos. Então, a gente chega a uma primeira conclusão, que é a seguinte: o cristianismo, não plural ali que eu errei, o cristianismo não é uma experiência familiar, o cristianismo não é uma experiência genealógica, o cristianismo é uma experiência completamente pessoal. Você tem de estar convicto de que você é um cristão. Você não nasceu cristão porque os seus pais eram, porque os seus avós eram. Você tem de demonstrar com as suas atitudes no dia a dia que você é um cristão, porque João está afirmando que o novo nascimento, ele não é por conta das descendências naturais, ele não é por conta do sangue, ele é por conta de decisões e escolhas nossas, escolhas deliberadas, certo? Em segundo lugar, ele está explicando que o novo nascimento não é um ato lógico, porque ele diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, que a gente já viu, é o sangue, e nem pela vontade da carne, e nem pelas capacidades e condições e competências humanas. O novo nascimento, ele não vem porque eu, na minha sabedoria, no meu intelecto, na minha condição humana, cruzei as informações e os fatos bíblicos, como nós vimos hoje na nossa classe de estudo às 5 horas da tarde, e eu, nas minhas capacidades humanas, cheguei à conclusão de que de fato Deus me ama e de que há um caminho a ser seguido. O novo nascimento, ele não vem da lógica humana. A lógica é boa? Ela é boa, eu gosto da lógica. Eu gosto da lógica principalmente quando eu vou contestar a Deus, pessoas totalmente céticas em relação à existência de Deus. Eu gosto da lógica, né? Eu gosto de pensar que da mesma forma como você não encontra na natureza carros, relógios, computadores e equipamentos, etc., coisas que precisam ser confeccionadas e precisam ser criadas e precisam ser organizadas e montadas e precisam ser pensadas para funcionar, da mesma forma como você não encontra isso aleatoriamente na natureza, né? É fruto do acaso. Não, você precisa que alguém monte um carro, que alguém monte um computador, que alguém monte um celular, que alguém monte um relógio, porque senão
Eu gosto de usar a lógica, né? Mas a lógica, ela não vai levar ao conhecimento de Deus. Ela vai simplesmente ser um bom argumento de contestação. Nada mais do que isso. Quem elaborou bem esse tipo de argumento foi um teólogo da Idade Média chamado Tomás de Aquino, italiano, teólogo italiano. E depois os argumentos dele foram usados por um filósofo francês do iluminismo chamado Voltaire. E foi importante isso, porque o Voltaire, no contexto do iluminismo, que era ali numa Europa querendo rejeitar completamente os valores da igreja, né? Nós não queremos mais essa igreja escravizante que faz as pessoas serem ignorantes. Alguns filósofos se levantaram para defender sim a existência de Deus, e um deles foi o Voltaire, e o Voltaire se valeu de argumentos do Tomás de Aquino, né? Tem uma frase do Voltaire interessante que eu separei, que é a seguinte: sobre a existência de Deus, se um relógio não comprova a existência de um relojoeiro, então nós somos todos idiotas. Então ele usou a lógica assim para defender a existência de Deus. Agora, meus irmãos, o novo nascimento, ele vai além da constatação da existência de um Deus. Porque o novo nascimento, João afirma, ele não vem do sangue, ele não é étnico, ele não vem da lógica, ele não vem da carne, ele não vem do intelecto, ele não vem das competências humanas. Então a constatação da existência de um Deus não faz uma pessoa nascer de novo. Até porque se a gente for entrar na questão da lógica, né? A lógica, quando a gente pensa no Evangelho, quando a gente pensa em nós reunidos aqui no nome de Jesus Cristo, quando nós pensamos em nós aqui adorando ao Senhor, pela obra que Ele realizou, pelo sacrifício de Jesus, a lógica ela acaba ali. Deus virando homem, morrendo na cruz para pagar o meu e o seu pecado. Aí acabou toda a lógica. Aí é experiência. Aí é novo nascimento. Aí é sobrenatural. Aí não é intuição. Se há um carro, há uma montadora. Se há um iPad, há um Steve Jobs. Se há um relógio, há um relojoeiro. Aí não é lógica, aí não é intuição. Crer que Deus mandou seu Filho para que Ele pagasse na cruz os nossos pecados, e a partir daí ter uma nova experiência de vida, de identificação com esse Filho de Deus, de negar as nossas próprias inclinações que não estão em conformidade com o modelo desse Filho de Deus. Aí não é lógica, aí não é intuição, aí é novo nascimento. E ele não é étnico, e ele não é da carne, ele não é do intelecto. Então a gente chega a mais uma conclusão. Perdão, eu vou ler com vocês 1 Coríntios 1,18, que é justamente isso que nós estamos falando, né? Paulo dizendo: pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo. Para o mundo, ela é loucura. Agora, para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Ela é loucura para o mundão. Para nós, ela é salvação de Deus. Não é lógica, é novo nascimento. Então, não adianta nós usarmos a lógica humana para fazer alguém participar de um reino que não pertence à lógica humana. Porque o reino de Deus e as promessas de Deus, elas não são constatáveis, elas não são comprováveis. Elas não são postas numa equação matemática. Elas não são postas num plano cartesiano. Elas não podem ser inseridas numa planilha de Excel. O novo nascimento, ele não é da descendência natural do sangue, e ele não é da carne, ele não é do humano, ele não é da lógica. Continuando, João diz que o novo nascimento, ele não pode ser imposto a mim e a você. Porque ele diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, etnia, nem pela vontade da carne, ou seja, o humano, a lógica,
e nem pela vontade de algum homem. Eu não posso fazer você passar por um novo nascimento. Eu não tenho esse poder. Eu, no máximo, eu posso ser instrumento de Deus para te apresentar uma mensagem. Para que a partir dela, dessa mensagem que foi apresentada a você, para que a partir dela você passe por uma experiência totalmente pessoal e particular. O novo nascimento, ele não vem por conta de homem algum, pela vontade de homem algum. Lá nos Estados Unidos, iniciou-se um movimento religioso que, com o passar das décadas, se tornou uma seita, os Mormons. Eles se instalaram lá no estado de Utah, capital Salt Lake City. É praticamente um estado mormon. Os Mormons têm muita força lá. E os Mormons têm uma prática que é a de batizar pessoas em nome de mortos. Então eles pegam relações de gente que já morreu, e aí eles, alguém, um representante, lá na igreja mormon, vem aqui, nós vamos batizar aqui o fulano de tal, aí nós vamos batizar você em nome dele, para que ele seja salvo. E aí eles batizam esse fulano para salvar aquele da lista, um sujeito que já morreu. É uma prática mormon, é algo conhecido, tá certo? Informação que você encontra no Google. Então, fazer alguém que já morreu passar por um novo nascimento, um suposto novo nascimento espiritual, a revelia da vontade desse cara lá do nome, se ele quer ou não, se ele quis ou não, a revelia do próprio propósito de Deus na vida desse fulano. Vem cá, eu tenho um nome aqui, José Fulano da Silva, vamos batizar ele. O novo nascimento, ele não acontece pela vontade de homem algum. Eu não posso fazer você nascer de novo, você não pode fazer eu nascer de novo. Eu tenho que querer nascer de novo, Deus tem que agir na minha vida, e você tem que querer, e Ele vai agir na sua. Há lugares do globo, regimes políticos totalitários, em que se procura interferir na crença do indivíduo. Então, se você fala, por exemplo, no regime da Coreia do Norte, que hoje é o regime mais fechado ao cristianismo, o sistema político, ele quer determinar a crença dos indivíduos. Você não pode crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Você não pode crer em, Maomé e nas profecias que ele faz acerca de Alá. O regime da Coreia do Norte é totalitário e interfere na crença dos indivíduos. Então é um regime de proibição em relação à religião. Há regimes em que, ao contrário, é um regime de obrigação. Então, se você pensa no contexto do Oriente Médio, e aqui nós estamos falando de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, lugares onde também há um totalitarismo religioso, ali um sujeito que nasce, são repúblicas muçulmanas. Diferentemente do Brasil, em teoria o Estado é laico, lá não, é Estado muçulmano. Então, nasce uma criança, filha de muçulmanos, é obrigada a aderir ao sistema muçulmano de crenças, ao dogma muçulmano. Então, quando a gente pensa, tanto de um lado, Coreia do Norte, você não pode crer em nada, como no outro, Oriente Médio, olha, é nisso aqui que você tem de crer. E nós olhamos para o novo nascimento, o que João está dizendo é que, olha, o novo nascimento, ele não é por vontade de homem algum. Não adianta o ditador lá maluco dizer que você não pode crer em nada. Não adianta lá o sheik dizer no que você tem de crer. Porque o novo nascimento não acontece assim. Controla-se religiosidade, isso se controla num lugar, numa nação, se tem templo, se não tem templo, se pode circular um determinado livro ou se não pode circular, se pode ter encontro religioso, culto ou se não. Isso controla-se.
de um indivíduo não se controla. E é isso que João está dizendo. O novo nascimento ele não é imposto por ninguém. Ninguém pode fazer isso. Quem viu essa semana lá na Coreia do Norte uma notícia que depois comprovou-se ser falsa, de que o ditador lá, ele estava dando uma ordem de que o corte de cabelo de todos os coreanos deveria ser igual ao dele. Vocês viram isso? É engraçado, não é? Mas olha como é a nossa mente. Pensando sobre as convicções do indivíduo, você determinar o corte de cabelo é fichinha, não é? Você determinar como é que vai ser o corte de cabelo dos homens de uma nação, quando comparado a você querer determinar qual é a convicção de espiritualidade dele, como vai ser o cabelo dele, é fichinha. É que o Cauê não veio hoje. Lá no exército, o cara manda como é que tem que ser o cabelo dele, acabou. Agora, perto de uma experiência espiritual, o cabelo não é nada. O problema da Coreia do Norte, se fosse dada e confirmada a ordem de que todo mundo tinha que cortar o cabelo igual do ditador, o problema da Coreia do Norte não é esse. O problema da Coreia do Norte é a convicção de cada indivíduo. O novo nascimento, ele não vem pela vontade de homem algum. Então a gente chega à seguinte conclusão, de que regras, culturas e tradições religiosas, elas podem ser controladas. Agora, a crença de um indivíduo é livre. E assim é com o novo nascimento. Ele tem de partir do íntimo daquele que nasce. Então, meus irmãos, vindo até agora, o novo nascimento, ele não é do sangue. Você não é um cristão porque seus pais ou avós eram. Preste atenção a isso. O novo nascimento, ele não é da lógica, ele não é do humano. Não adianta você falar assim, acho que a Bíblia faz sentido, eu acho que o que se diz lá na igreja faz sentido. É uma experiência de vida. O novo nascimento, ele não pode ser imposto. Você tem que estar aqui, vivendo essa experiência de cristianismo, de evangelho, porque você tem a convicção disso. Você tem a convicção de que esse é o caminho de vida de Deus. De que as palavras que são ensinadas aqui são as verdadeiras palavras de vida de Deus. E por último, e talvez a mais importante da mensagem de hoje à noite, o novo nascimento, ele fala até agora do que não parte, não é do sangue, não é da lógica, não é da imposição de alguém. O novo nascimento, ele parte de Deus. Ele diz assim, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que nasce de novo, ele foi alvo da interferência e da vontade de Deus. Se você crê, preste muita atenção, se você crê, olha só que privilégio, é porque de alguma forma você foi escolhido por Deus. Nós hoje temos aqui uma reunião de escolhidos. Isso não faz bem para o ego? Um encontro de escolhidos. Isso é sensacional. Olha, eu poderia hoje à noite, e aqui não é preconceito porque vocês sabem que eu gosto de esportes, gosto de futebol, mas assim, eu poderia hoje à noite, agora 8h10, eu poderia estar largado numa sarjeta, embriagado porque meu time perdeu, porque meu time não está nas finais do campeonato. Eu poderia estar numa roda de amigos, e aqui nada contra, porque eu gosto de jogos, gosto de brincadeiras, gosto de amigos, mas eu poderia estar numa roda de amigos, na beira de um bar lá, porque eu não quero voltar para casa, porque minha mulher é um saco, porque meu filho é um delinquente, porque eu estou numa casa de oração, eu estou aprendendo sobre a vida que Deus quer derramar na minha vida. Eu estou numa casa de oração, sendo alimentado de esperança para os desafios que eu encontro, que eu vou encontrar amanhã e depois.
Aí eu pergunto para você, que talvez não dirija o carro que você quer dirigir, não more no lugar que você quer morar, não tem o emprego que você quer trabalhar, não ganha quanto você quer ganhar. Mas à luz de tudo isso, eu pergunto para você, você não é escolhido de Deus? Porque Deus olhou para você e falou assim: a ele eu vou conceder um novo nascimento. E não é porque ele é filho de A ou B, não é porque ele é inteligente, ele cruzou as peças, não é porque alguém... A ele eu vou conceder um novo nascimento. O novo nascimento parte de Deus. Deus vem e toca. Aqui nós temos duas questões teológicas. Eu vou deixar uma de lado, mas na outra eu vou entrar. A que eu vou deixar de lado é se o ser humano tem papel, se o ser humano interfere nisso, que é uma questão essencialmente calvinista, né? Segundo o entendimento calvinista, o ser humano não tem interferência. Trata-se de uma graça irresistível. Deus te chama e você não tem como resistir. Ele te escolhe e ele faz tudo, né? Contra isso, eu separei dois textos. Pode pôr, Luiz, obrigado. Que é Jesus diante de Jerusalém. E ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então isso aí vai contra essa ideia de que o ser humano não interfere, porque no caso aqui, os judeus lá nos dias de Jesus não queriam. E outro é Atos 7,51, quando Estevão condena os judeus que escutam a mensagem do Evangelho. Ele diz assim: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo toca, mas eles resistem. Mas essa é a questão que eu não quero entrar. Agora eu quero entrar numa assim, que é a questão se é que existe a palavra, irreversibilidade do novo nascimento. Quem nasce de novo entrou num processo irreversível. Quem nasce de Deus não morre espiritualmente, que é a questão da perda da salvação. Mas eu não queria tratar nesses termos, porque eu não quero falar só de um negócio que vai acontecer, perdeu a salvação lá no futuro. Eu estou falando de um novo nascimento, um processo que já se iniciou, e algo que não vai voltar atrás. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 1,23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. E aqui, ali onde a gente vê semente, é a mesma palavra. A palavra do grego aqui é esperma, porque a semente do homem, né, é esperma, é grego, semente. Nós somos regenerados de uma semente de vida imperecível, que não se estraga. E se não se estraga, quanto mais morrer. E aqui, dentro dessa linha de raciocínio, eu separei Filipenses 1,6, que diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós passamos por uma experiência de novo nascimento no Evangelho, de começar no caminho do Evangelho e de viver a vida do Evangelho, que é um caminho que nos foi proporcionado por Deus, o qual não veio, né, de carne, de descendência natural, e nem de vontade de homem algum, mas veio de Deus. Ele foi proporcionado por Deus, e esse Deus que começou é o mesmo Deus que vai terminar. Amém? É o Deus que vai concluir na nossa vida essa obra de reconstrução das coisas pelas quais nós temos de passar. É Ele que vai concluir, é Ele que vai garantir que nessa trilha penosa da vida, de dificuldades e de dores, de problemas, é Ele que vai garantir que a gente vai chegar do outro lado. Amém.
É Ele que, na hora em que o coração estiver ali inundado, perdão, é bom que acordou quem estava dormindo. A minha mão bateu aqui. É Ele quem vai garantir que na hora em que o coração está cheio e transbordante de dúvidas, de incertezas, é Ele que vai dissipar essa dúvida. É Ele quem vai trazer a convicção. Porque a nossa lógica, ela não aguenta, ela não suporta. Mas o novo nascimento não é da lógica. É uma obra de Deus e é Ele que vai completar. É Ele que, quando nós tivermos as decepções e frustrações da vida, porque se ela não veio, creia que ela virá. E não estou profetizando maldição, mas é a vida. Se a frustração e a decepção ainda não veio, saiba que ela virá. E quem vai te sustentar nesse caminho não é a lógica, não é a força, é o Senhor. Porque Ele começou a boa obra e Ele vai completar. E quando nós tivermos fraqueza espiritual, ontem eu dei aula na faculdade teológica no período da manhã. E aí com os meus alunos, montando uma lista ali de adversidades, por conta do conteúdo que eu estava passando para eles. Vamos montar aqui uma lista de adversidades da vida. O pessoal foi sinalizando: dificuldade financeira, desemprego, enfermidade, morte de ente querido. Aí foi indo. Aí lá pelas tantas um aluno falou assim: fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual, essa é a pior. Porque se você estiver espiritualmente forte, você passa crise financeira, você passa desemprego, você passa enfermidade, você passa a perda de ente querido, você passa por tudo, porque você está espiritualmente fortalecido. Agora, fraqueza espiritual, o que você faz quando você está na fraqueza espiritual? Sabe o que você faz? Você se lembra que aquele que começou a boa obra em você vai completar. Isso não significa que você vai olhar em qualquer direção da vida e você vai sair andando e você vai falar assim: Deus começou e vai terminar, então não me importa que o caminho que eu saio andando, que Ele vai me trazer de volta. Não é isso. É o seguinte: você lá na sua debilidade, na sua falta de condição, quando você está lá só o caco, só os frangalhos, não tem mais nada, você olha para Deus e fala: Senhor, eu não sei para onde ir, eu não tenho força para sair do lugar, mas eu sei que é o Senhor quem vai me tirar daqui. Que esse meu novo nascimento, quem começou foi o Senhor. Aleluia. Não veio dos homens, não veio da minha lógica. Foi o Senhor que começou, o Senhor que vai terminar. Isso que eu queria dizer, meus irmãos, de que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei pelo que você está passando. Eu sei que Ele vai dar as forças que você necessita para chegar do outro lado. Quem é filho de Deus sempre o será. Você não vai deixar de ser. Ele começou, Ele vai terminar. É uma garantia que Ele nos dá. Não é uma garantia que eu posso, como líder espiritual, dar. Não é uma garantia que você pode pelas suas leituras da Bíblia. É uma garantia que Deus vai dar na experiência que você tem de vida com Ele. Ele vai terminar. Ele garante isso. Por isso que eu queria encorajar você a se fortalecer nessa noite. Eu queria encorajar você a pensar na tua caminhada espiritual, em que pé ela anda. Pastor, eu estou bem, obrigado. Pastor, eu estou mais convicto do que nunca. Para mim as coisas estão simples, claras, e tudo caminhando bem, e eu vejo o caminho da luz do Senhor aqui bem diante de mim, eu estou seguro e tranquilo. Glória a
que você vive esse momento. Mas talvez a tua experiência hoje à noite seja outra. Talvez oposta. Pastor, eu não enxergo um palmo na minha frente. Às vezes eu venho para a igreja por inércia, porque eu não tenho coisa melhor para fazer. Às vezes eu me pego lendo a Bíblia, e eu leio lá as coisas e eu falo, meu Deus do céu, mas como é que isso aqui pode ser verdade? Às vezes eu olho para a situação ao meu redor, pastor, eu vejo a minha falta de condições financeiras, eu vejo a condição da minha família, eu vejo a condição do meu cônjuge, eu vejo a minha falta de esperança, de expectativa, que assim, eu sinceramente eu não sei mais porque que eu creio em alguma coisa. Meu irmão, olhe para o Senhor e diga para Ele, Senhor, eu não sei para onde ir, mas eu sei que o Senhor começou isso, e eu sei que quem vai terminar é o Senhor. Eu não vou me perder, eu não vou retroceder, e eu sei que o Senhor vai me pegar pela mão. Quando eu não tiver mais força, o Senhor vai me arrastar, e eu vou sair do outro lado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus eterno, obrigado por este lugar de oração, obrigado por este lugar de vida, Senhor. Ó Deus, dá-nos amor, Senhor, por essa reunião, dá-nos amor, Senhor, por esse tempo, em que nós escutamos da Tua palavra viva, Senhor, em que nós escutamos, Senhor, o falar do Teu Espírito, Deus. Ó Deus, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos honrou, Senhor, com a Tua palavra, o Senhor nos honrou com a Tua presença, com a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio, apesar de pecados, apesar de falhas, apesar de negligências, Deus. Obrigado porque o Senhor nos perdoa e o Senhor nos ama. Senhor, continua falando ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, de esperança. Ó Deus, enche-nos de certezas. Onde há dúvida, Senhor, que venha o Teu amor. Onde há dúvida, Senhor, que venha a Tua certeza, a Tua convicção, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.